No dia da prova de soldado da PM de São Paulo, começo pela redação ou eu começo pela prova objetiva? Tem essa dúvida também? Gabriela, se fosse você lá no dia da prova de soldado, dia 4 de fevereiro, começaria pela redação ou pela prova objetiva? Eu gosto de começar uma prova pela parte objetiva, mas antes eu vou lá no tema da redação, dou uma olhadinha, porque o meu subconsciente vai trabalhando, vai trazendo ideias para a redação. E você? Bom, eu, no dia da prova, eu gosto de resolver as questões primeiro. Então, já vou direto nas questões onde eu domino e não gosto de ler a redação, porque para mim acaba atrapalhando. Mas você aqui, você no dia da prova, qual é a preferência hoje? Começar pela redação ou começar pela prova objetiva? E se você tem dúvidas, né, Gabriela? Esse vídeo é justamente para isso. Hoje, com a participação aqui, Gabriela Biagi, a gente vai falar sobre estratégia para o dia da prova de soldado da PM de São Paulo, que vai ser domingo agora, dia 4 de fevereiro. Fechou? Mas comenta aí, qual que você prefere começar? Se você já fez, se é a primeira vez está em dúvida, coloca em dúvida. Enfim, nós vamos falar sobre estratégia, como por exemplo, bateu aquele branco, o que que eu faço? Bateu ansiedade, insegurança, eu começo pela redação, eu começo pela prova objetiva, eu chuto, não chuto, qual que é a melhor gestão de tempo ali na prova para não me perder e chegar no final ter que fazer tudo em cima. Nós vamos falar sobre isso e muito mais aqui para ajudar você, tudo bem? Mas antes é o seguinte, você que ainda não está inscrito no canal, que não está me seguindo, começa a me seguir agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo você será notificado, notificada, sempre vai estar atualizado sobre o concurso e já compartilha aí também, fechou? Bom, vamos lá então, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou Eric Biagi, ao meu lado, Gabriela Biagi. A Gabriela também, além de ser a minha esposa, é advogada especialista em concursos policiais. Eu vou falar aqui, é que eu vou ficar falando, eu vou falar vários elogios, eu vou trazer várias coisas, né? Formada pela PUC, é uma pessoa que tem conhecimento amplo em concurso. Eu gosto muito, particularmente, além de tudo, né? Mas eu gosto da forma a qual a Gabriela estuda. E a intenção aqui é você entender que cada um tem a sua estratégia, baseado no seu perfil, no seu comportamento. Certo, Gabriela? Exatamente, já fiz várias provas, né, de concurso e, logicamente, né, fiz a prova da OAB. Então, assim, prova é prova, né? Então, a gente trazer também um pouquinho da experiência que eu tenho, quem faz a prova e também que a gente tem contato aí com os candidatos, então passar um pouquinho dessa experiência e das estratégias para a prova. Isso mesmo. E a gente vai começar aqui, pessoal, a gente separou aqui as principais perguntas que as pessoas fazem, né? A primeira delas é, começo pela redação ou eu começo pela prova objetiva? E você viu que no início do vídeo, a Gabriela tem uma estratégia e eu tenho outra. E é importante você identificar isso. Qual a melhor estratégia? O que você está mais acostumado? E o que a gente conversando aqui, o primeiro ponto, baseado no perfil, e você que não sabe, nós dois somos especialistas comportamentais, tá? Temos mais de 30 formações aí na área do desenvolvimento humano, então a gente estudou muito para falar, a gente está falando sobre comportamento, que é isso que está relacionado. Porque muitas vezes você é aquela pessoa, né, Gabriela, que ele estuda, e em casa resolve, arrebenta na prova, faz todas as questões acertando ali 90% das questões, só que quando chega no dia da prova, no dia D, você trava. Dá aquele branco, né? O famoso branco. E aí, o que eu faço agora? Entendeu? E até mesmo essa pauta que a gente levanta aqui, que na verdade vocês mandam aqui pra mim no meu Insta, é uma dúvida. Poxa, peraí, eu começo pela redação ou eu começo pela prova objetiva? Gabriela, o que você quer já falar inicialmente aí? Sua opinião sobre? Então, dentro de técnicas, né, que a gente vai falar aqui. Eu gosto de começar pela prova objetiva, mas, como eu disse também, eu vou lá na redação, leio o tema, entendo o tema e volto para a prova. E isso eu entendo que o subconsciente vai trazendo ideias aí. E aí é questão de se conhecer também, porque eu sei que eu faço isso, eu sei que não me atrapalha durante a prova, mas cada um é um. Então, por isso que é interessante também fazer provas, né? Estratégia para prova. Estratégia para prova é fazer prova, né? Você testar, eu fiz uma vez, não deu certo, eu fiz outra vez, deu certo. Você mesmo falou que não gosta de ler o tema da redação, que embaralha Pra mim, bagunça. E aí você tem... E tudo isso tá relacionado a você se conhecer. Você conhecer o seu perfil. Tá entendendo que assim,
a gente vê hoje na internet muitas informações. A grande realidade é essa. Se eu colocar aqui 10 tipos de perfume para você escolher, você vai ter dificuldade em decidir qual você quer. Se eu colocar aqui 2 tipos de perfume ou 3 tipos de perfume, você já vai ter uma certa facilidade para a escolha. Quando você tem uma gama enorme de informações ali, de opções, você tende a procrastinar, a postergar, a demorar ali para tomar uma decisão, ter uma ação. Talvez esteja fazendo sentido o que eu estou falando agora. Você vê na internet sobre concurso. Não tem só o nosso conteúdo, tem milhares, milhões de conteúdos relacionados a isso. E quando a gente fala em estratégia, você tem que ter estratégia baseada no seu perfil, porque você vai encontrar os 10 tipos de perfume que eu falei, vai ser os 10 pessoas que usaram técnicas diferentes, mas elas usaram baseado no perfil delas. O que você vê ali no final é o troféu da vitória. Essa pessoa, para chegar ao entendimento e falar, poxa, o meu perfil, a melhor forma de fazer assim, ela errou muito. Ela deve ter na casa dela ali, entre aspas, né, uma prateleira, uma estande ali com vários troféus de cagada. Cada cagada que você fizer, pô, tem vários. Para poder acertar. Então é isso que você precisa ter conhecimento. Porque a gente até conversando, o que a gente vê hoje? O candidato chega, ele vê aquela fórmula mágica, olha, esse daqui, ele foi aprovado fazendo isso. Só que você não sabe qual a realidade dele, mas no seu inconsciente, no seu subconsciente, na verdade, no seu subconsciente, o que você tem ali? Que é aquilo, é aquela fórmula mágica que você precisa para ser aprovado. Se eu não fizer exatamente isso, vai dar ruim, vai dar ruim. errado. Ou até mesmo quando começa a sair fora disso, você já começa a julgar as suas capacidades, a sua habilidade. Tá entendendo isso? Então é importante você primeiro, a gente tá falando sobre isso, comportamento. Você não tá escutando aqui a gente falar o que você vê muito. Começa por isso. Primeiro, a base de tudo que a gente vai falar aqui é o seu comportamento. O autoconhecimento, que inclusive vai ajudar demais na etapa do exame psicológico da polícia. Fechou? Bom, vamos lá então. Gabriela, você falando sobre isso, você começou, então, você vai pelas questões, mas você lê a redação. Isso. Aí faço tudo, né? A gente vai falar aprofundar um pouquinho mais, depois eu volto na redação. Eu, particularmente, o que eu faço aqui? A minha estratégia, tá? Então, se fosse eu, no seu lugar, fazendo a prova, quando eu fiz a minha prova, de 65 mil inscritos, eu fiquei em 311, tá? Então, quando eu fiz a minha prova, eu fiz o quê? Eu comecei pelas questões, mas eu fui pelo assunto que eu domino. Por exemplo, qual que é o assunto que eu domino, que eu gosto muito na época, né? História. Mas, Biagi, história é uma matéria com peso menor. Sim, eu concordo, é com peso menor. Talvez deixaria para algumas pessoas, vão falar, não, deixa isso por último. Só que eu abro o meu caderno de provas ali, eu vejo ali questões, isso aconteceu, que, poxa, eu sei. Eu estudei, eu me preparei, eu domino aquele tema. Talvez você domina português, matemática. Comenta aí pra gente saber. Qual que é o tema, a disciplina que você domina, que você fala, porra, meu, essa daqui eu sou foda. E aí eu cheguei ali, o que acontece? Eu começo a acertar. Eu tô acertando, peraí. Opa, eu conheço, eu lembro. Então eu já tô bem. Até gera mais dopamina ainda, porque você tá acertando. Isso, e até a questão, né, trazer aqui, autoconfiança. Isso. Né? Você, por exemplo, aqui, né? Vou falar da maior dificuldade do pessoal. Prova de matemática, importante, gente. Tem peso importante. Mas você vai lá, abre a prova. Já vai na prova de matemática, pronto. Se você não sabe ali a primeira, segunda, terceira, acabou o emocional. Né? Derruba. Então, exatamente. Então, é importante que você esteja com a sua autoconfiança boa no dia da prova. Então, levar em conta o peso da matéria, sim, é importante. Mas também é importantíssimo levar em conta as matérias que a gente tem facilidade para que isso não te desestruture durante a prova. Eu, particularmente, tenho bastante facilidade, por exemplo, em prova de português. Muitas provas, né, começam pela prova de português. Então, faço já a prova de português, que eu tenho muita facilidade. As provas específicas aí na parte de direito, eu tenho a tendência de seguindo as matérias e só se aparece um direito comercial lá no meio, que nem é mais comercial, empresarial, né, que não é minha área, aí eu pulo. Então, eu tenho a tendência de ir seguindo a ordem, apareceu alguma coisa ali. Por exemplo, a matemática, né, que seria para mim dentro da prova da polícia. Apareceu a matemática, eu pulo, vou para a próxima. Né? Porque é uma matéria que eu tenho dificuldade e aí ia me desestruturar ali. Sim, e é interessante porque
Eu tô indo ali numa matéria que eu tenho conhecimento, eu já começo, por exemplo, quando a gente fala em matemática, existem muitas crenças sobre isso. Lembra que eu falei aqui, a gente vai falar muito da parte comportamental. Então crença, é algo que você tem, uma certeza que você cria absoluta sobre determinado ponto, assunto que foi. Às vezes você tem uma crença aí negativa em relação à matemática. Matemática é uma bosta, você coloca eu sou péssimo, eu sou ruim, eu não sei, é isso. E aí você quer começar justamente por um bloqueio seu ali. Justamente naquele ponto que é a sua ferida, que é a sua dor. Você fala, já vou encarar agora. Você não encarou na sua preparação, você não bateu de frente com matemática. Muitas vezes você fez aquela... Pra mim é uma bosta quem faz isso, né? Que orienta as pessoas a fazerem isso. É falar, pode zerar em certas disciplinas. Pelo amor de Deus, não. Aí você trouxe essa mentalidade, não, vou deixar de lado. Aí no dia da prova, você quer enfrentar. É como chegar e você nunca treinou pra subir num touro. E aí, de repente, você fala assim, não, vou lá hoje, eu tô pronto, vou encarar ele agora, vou encarar meu medo. Pô, tem que ter uma preparação pra isso. É igual o TAF. Você nunca fez uma barra. E aí você fala assim, não, no dia eu vou chegar lá e vou fazer 10 barras. Nem fudendo que você vai fazer. Então, cuidado com isso, porque muitas vezes você já vai naquele medo, você vai travar ali em matemática, isso vai gerar o branco. Aí a gente já tá entrando também em qual tema? Gestão de tempo. Sim. Então, o que a gente já tá trazendo aqui para vocês, ó, a gente já tá falando 2 pontos, tá? 3, na verdade. Gestão de tempo. Se você for na matéria que você tem dificuldade, querer bater de frente com ela, não bateu na preparação, e que aí agora, qual que é a tendência? Demorar mais, né? Vai bloquear ali. Vai bloquear. Esse bloqueio vai acabar gerando algumas coisas. Pode gerar o famoso branco, que a gente fala. Com isso, vem aquela famosa ansiedade. Uma coisa leva a outra, né? E uma vai levando a outra. E aí, você quer ir no banheiro toda hora, porque você já tá ficando nervoso, porque, olha só, veio um branco com ansiedade, com a insegurança, quero ir no banheiro, quero ir fazer isso, aquilo. Poxa, meu, é muito pesado o dia da prova. E é pesado porque você abriu mão de muitas coisas. É muita expectativa em cima desse dia. Esse dia, ele vai definir muitas coisas na sua vida. A gente teve um caso, foi até da OAB, não foi? Que a menina se jogou da janela? Não. Foi, teve um caso que a menina se jogou na janela. Verdade, lembra? Lembrei. Se jogou da janela. Muita pressão. A gente tá aqui, ó, a Gabriela, pra quem não sabe, eu vou falar aqui. Como que foi a Gabriela é formada pela PUC, tá bom? Então, uma faculdade bem conhecida, muito conhecida, né? E dentro da turma dela, qual a sua nota foi a maior? Foi a maior nota da primeira fase da OAB, da minha turma ali, né? Da turma da minha sala ali, da faculdade. E o pessoal, às vezes, eram 50 pontos na época, né? Então, o pessoal, às vezes, fazia 49, 48, ficava esperando anular para passar. Uhum. Na época, eu fiz 64. Então, o mínimo era 50. O mínimo era assim, sobraram 14 questões. Foi uma nota muito boa. E aí, assim, é o que eu falo, gente, já falando aqui de gestão de tempo, de tudo, eu fui a primeira a sair da prova, né? Então, assim... E ainda na hora eu falei assim, gente, fui a primeira a sair da prova, deu ruim, fiz alguma coisa errada. Mas é porque eu tava lá focada, fui lá, fiz a prova, foi tranquilo, eu tinha estudado bastante, né, tava pronta, mas isso não quer dizer nada. O último pode ser que tenha passado, né, então não vai determinar. O que eu sempre falo, que eu tava falando até com o pessoal do intensivão, gente, vocês têm o tempo da prova, aproveita o tempo. Aproveita, ó, tem 2 redações de matemática aqui que eu não consegui responder. Fica lá tentando, né? Sim. Foca ali, é o momento, entendeu? Porque às vezes 1 ou 2 questões te leva não habilitado, e aí vai próximo edital. Então focar ali, entregar tudo, entregar 200% o máximo. O que você fez? Não é o dia de lamentações, tá? Ficar se lamentando. Esse é o ponto aqui. E ó, aí vamos lá, pessoal. O que é importante? No dia, na sua mesa ali, ó, é só o essencial. Não fique inventando moda. É só o essencial. Lápis, caneta, borracha, ok? Sugestão. Você vai chegar no dia da prova de soldado, tem um papelzinho, ó, que eu tenho um papel aqui do meu lado, ó. Tem um papelzinho do lado da carteira que vai estar colado, que é o gabarito. Aquele ali é uma cola que você pode levar. Você pode levar, tudo bem? O caderno oficial, o gabarito oficial e de redação, eles vão entregar. Mas tem do lado da carteira um lá que você pode pegar e colocando. Então, a minha sugestão, fez a prova, tô fazendo a prova ali, resolvendo, ó, já fez... Pega e vai colocando no seu gabarito. Já vai colocando ali, ó. Vai marcando, marcando, marcando. Depois, terminou, confere o gabarito com a prova para ver se está batendo. E aí depois você passa pro oficial.
Que aí você vai passar a caneta preta, preferencialmente preta eles pedem, tá? Pode ser azul, mas eles pedem preferencialmente preta. Depois você passa ali, com calma. Com calma. Não sai chutando tudo, ó, vou chutar aquilo. Por isso que eu falo que tem que ter essa estratégia. Comece pela matéria, se for o caso. Se você tá sem estratégia, né, Gabriela? Tá sem estratégia, você tem qual? A da Gabriela, que você pode chegar lá, vou ler o tema da redação, pô, eu vou dar uma lida, 2 lidas ali no tema, entendi, legal, vou pra prova. E aí eu vou fazendo e a minha mente já vai trabalhando em cima disso. Ou você pode fazer o que eu falei, chegar e vou pelo tema que eu domino, que eu mando bem. Até coloca aqui, qual a estratégia aqui, 10 das duas, qual você gostou mais? Coloca Biagem aqui, coloca Biagem se é a minha, ou então coloca Gabriela se é a dela, tudo bem? Certo? Certo. E uma coisa que eu acho interessante, a gente acabou não conversando sobre isso aqui antes, é a questão da certeza, as questões da certeza. Não voltar depois para mudar o gabarito. Né? Então, faz a prova, né? Dentro dessa estratégia da ordem aí das matérias, faça a prova toda, marque as certezas. E não fica, mais importante também, não fica perdendo tempo. Meu, não tô entendendo, não tô sabendo resolver essa questão. Meu, pula. Travou, vai para outra. Vai para a próxima. Porque mesmo dentro das nossas facilidades, dentro de português, que é uma facilidade que eu tenho, lembra uma prova que eu fiz que literatura tava um negócio assim? Então, eu falo, ó, meu, mesmo dentro de português, não tô sabendo. Vou pular. Então, fazer o que você tem certeza. Eu, particularmente, gosto de já passar a certeza pro gabarito. Então, que aí eu já dou uma descansada na mente, depois eu vou para a redação, depois volto para as dúvidas. Quem tem dificuldade, fica um pouco nervoso e depois se enrola para passar no gabarito, talvez seja interessante trazer a prova um pouco mais completa ali, para depois jogar para o gabarito. Você já errou na hora de passar no gabarito? Já errei, ia falar até sobre isso aí também. Então, cuidado. Passar com calma, gente. Duas coisas, não voltar para mudar, porque, meu, seu cérebro foi ali, ele, né, provavelmente acertou. Se ficar ali maquinando, às vezes vai mudar a questão e vai marcar Só que errado. eu lembro de uma questão até hoje que eu mudei no curso de formação de soldado. Já tava no curso, já tinha passado. Jamais esquecerá. Tava certa aquela. E, meu, pra gente faz muita diferença a pontuação, porque você vai escolher onde vai trabalhar, enfim. Então, pra mim fez muita diferença. Eu até lembrei de Aniceto, putz, grilo, essa questão, a culpa é sua, viu, Aniceto? Mas vamos lá, ó. Então, assim, pessoal, fez isso. Cuidado na hora de passar com calma. Com calma. Tudo bem? Cuidado na hora de passar. Aí vamos para a parte da redação, que a minha sugestão é... Aí vamos ver da Gabriela. Quando você for desenvolver a redação, tem uma folha de rascunho. Tem a folha de rascunho que você pode fazer. E tem a folha oficial. Eu cheguei a fazer a minha redação como? Eu fiz ela toda na folha oficial a lápis. Fiz a lápis. E depois eu só passei a caneta por cima. Que era mais rápido. Que foi mais rápido. Entendeu? Não há nenhum impedimento quanto a isso. Depois só passei uma borracha para dar aquela apagadinha básica lá, né? Do que ficou ali. Mas eu fiz, então para mim foi rápido. Eu ganhei tempo com isso. Você faz isso assim também, não? Não, porque como eu disse também, eu tenho uma facilidade de concentração muito fácil. Então eu foco e eu faço a prova relativamente rápido. Então, essa parte de gestão de tempo não é muito um problema para mim. Então, eu consigo fazer minha redação com calma ali no rascunho e depois passar. Porque eu tenho uma leitura um pouco rápida, eu consigo desenrolar. Mas aí, como eu disse... Vem aqui, vem comigo. Eu acho que ela falou que eu não tenho facilidade para concentração. Vocês entenderam isso também? Será que ficou? Não. Ficou? Jamais. Eu acho que ela soltou essa aí, ó. Como eu disse, eu tenho facilidade de concentração, eu não tenho, então... Mas enfim, continua. Então, o tempo da prova não é muito problema para mim, mas é o que a gente estava falando, é de se conhecer. Se o tempo é um problema para você, você se enrola, então, estratégias para não ficar demorando. A questão do banheiro também é importante, eu acho. Não ficar indo toda hora no banheiro. Isso, eu, particularmente... Vou antes, né? Vai antes ao banheiro e tal. Depois, por exemplo, dentro da prova da polícia, faria as questões certeza e faria minha redação. Depois, passaria a certeza para o gabarito. Daria um jeito ali de ir ao banheiro nesse meio tempo para descansar a mente. Depois voltaria e ali dentro da ordem ia trabalhar nas questões com mais dificuldade, passar a redação a limpo, né? Porque é um momento também que dá para usar estrategicamente como um descanso, tá?
mas também não ir ficar, porque senão você vai perder tempo, vai perder o foco. E assim, gente, ó, o banheiro, tem que tomar cuidado que é muito tempo mesmo, que a Gabriela tá falando. Vá com sabedoria. Por exemplo, Biagi, o que a gente tá falando aqui já tá pegando tudo, ó. A gente trouxe para falar para vocês aqui sobre começar pela redação ou pela prova objetiva. A gente deixou claro que é o quê? Tudo tem que estar baseado no seu perfil. E a estratégia aqui, a principal nossa, que você viu, é o quê? A gente, na verdade, passou para vocês que a gente começa a forma qual a gente sente mais confiança, que a gente está mais preparado. É isso que você precisa. Então, você está preparado para começar a prova dentro da sua confiança. Tá na redação? Começa com a redação. Eu estou confiante, eu domino bem, beleza. Não, estou confiante na objetiva, seja qual for a disciplina ali. Começa, mesmo aquela que seja pequena, mas você sabe que domina, e ela vai te trazer mais autoconfiança, tudo bem? Na hora de falar do gabarito, passar o gabarito ali, primeiro passa a lápis, depois passa a caneta por cima, se você quiser, entendeu? Porque às vezes para não dar aquele probleminha básico. Porque se você começar pelo difícil, vai mexer com a gestão de tempo. Então a gente está trazendo aqui, comece no seu perfil, você começando no seu perfil, é muito difícil. Olha só, vamos criar um cenário legal aqui. Você começou pela matéria que você domina, seja redação, seja qualquer uma das disciplinas. Autoconfiança, tô indo bem ali, tô acertando, pôs certo, acabou, não muda mais. Ponto. Automaticamente, você já vai ter uma boa gestão de tempo, porque o relógio vai estar andando ao seu favor ali, entendeu? Tá bem equilibrado. Qual a probabilidade de bater uma ansiedade, de dar o famoso branco? Muito difícil isso acontecer, tá entendendo? Então você tem esses pontos aí. Qual a probabilidade de você pegar e falar assim, vou chutar tudo D de Deus? Vou só chutar, chutar, chutar. Não! Então esse é o ponto. Agora, quando você não segue esse ponto, o início da nossa aula aqui, quando você não segue ele, você vai travar, porque você quis bater de frente com o monstro que você nunca enfrentou. Vai gerar o branco, porque você vai ficar travado lá, vai. Caramba, o que eu faço? Vai querer ir no banheiro. Não tem nada, vou reprovar. E eu não estudei, você vai querer lembrar tudo que você não fez. Aquela balada, o cara, quatro que você fez. Aí você vai querer ir no banheiro toda hora, porque gera nervosismo, ansiedade. A ansiedade pode disparar alguma coisa, dá vontade de cagar toda hora. Você vai querer ir. Ansiedade. Aquela insegurança, não tô preparado, tá vindo, o branco já tá junto, o tempo tá correndo, cagou tudo sua prova. Então isso é importante você ter conhecimento, né, Gabriela? Isso, até mesmo você falando aqui de ansiedade, eu lembrei de um ponto que eu acho interessante a gente falar, né? Apesar da gente estar falando de estratégia ali para realizar a prova, sempre reforçar a questão de chegar com antecedência. Ah, mas não é estratégia para eu fazer a prova? É, porque faz parte. Porque se você chegar em cima da hora, vai gerar mais ansiedade, o emocional. No Uber, e aí você chegar e entrar Meu correndo. Deus. E, gente, ó, parece... Nossa, mas isso é meio lógico para quem faz concurso. Fala aí. Que dia que você foi na prova da polícia que não teve gente que chegou correndo? Atrasado, ou que ficou de fora, ou que entrou passando por baixo, correndo, desesperado? Nunca teve uma prova que eu tivesse lá da polícia que não tivesse chegado Sempre alguém tem depois alguém. Sempre e que tem. não tivesse conseguido entrar. Então faz parte, porque pode ser que fure um pneu, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que tenha um acidente na estrada. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então faz parte você conseguir chegar com calma na prova, estar calmo e se manter calmo até a hora da prova. Faz parte da estratégia. Falamos então, tudo aqui? Com antecedência. Acredito que falamos tudo, né? Falamos. Banheiro, gestão de tempo. Vocês gostaram do vídeo, eu e a Gabriela aqui junto? Comenta aí se vocês gostaram. Participo mais dos vídeos? Manda mais, escreve manda mais se assistiu até aqui. E pessoal, é lógico, eu sei que esse dia é importante para vocês, eu passei por isso, eu sei que vai mudar muita coisa. Não se torture, não fique, chegando lá não é o dia de você falar... isso eu deveria ter feito. O que foi feito e ponto final. Eu não tenho um hábito, não sei, não vou falar que eu nunca vou fazer, mas eu não tenho o hábito de fazer aqueles intensivões diários e tudo mais, porque o que tinha que estudar, estudou. Nos nossos alunos aqui, a gente teve um mês de fevereiro inteiro com intensivão com os alunos, o inteiro. Então a gente teve aula de sexta, sábado, domingo, teve aula de sexta, sábado, domingo, segunda, teve aula de sexta, sábado, quinta. Então a gente teve, o mês todo aqui com os alunos entregando, entendeu? Tanto que agora, um dia antes, a gente vai falar sobre fatores emocionais, justamente aí que acabam interferindo no seu desempenho na prova. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que vocês tenham gostado aí. Mais uma coisa? Não. Então, deixa a Gabriela falar o que eles têm que fazer agora. Fala ali pra eles o que eles têm que fazer. Eita. Agora você tem que lembrar, eu não vou falar não.
O que eles têm que fazer? O que eles têm que fazer? Inscrever no canal. Ah, sim, Tamo aqui, com ó. certeza. Então, se você não está inscrito ainda, já devia estar, né? Que no começo do vídeo Se já não tá falou. seguindo, segue. Então se inscreva no canal e também ative o sininho para sempre estar recebendo aí, estar sempre Isso. atualizado do novo conteúdo. Isso mesmo. Se quiser saber alguma coisa sobre o curso, tem um link na descrição ou tá na minha bio. Fechou? Tamo junto. E Imparáveis, boa prova. E talvez a gente se vê lá. Onde você vai fazer a prova? Vamos ver. Tamo junto. Bora pra cima.